Olá, meus alunos! Vamos para mais uma aula de legislação tributária. Hoje nós vamos ver a natureza jurídica dos tributos, certo? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Natureza jurídica dos tributos. Bem, de acordo com o artigo 4 do CTN, a natureza jurídica do tributo é determinada pelo fato gerador. O que é o fato gerador? É o acontecimento previsto em lei que proporciona a cobrança do tributo. Assim, por exemplo, o fato gerador do imposto sobre importação de produtos estrangeiros é a entrada deste no território nacional. Então, o que é o fato gerador? É aquilo que acontece que vai gerar o tributo, né? A compra de um carro, a compra de uma casa, a exportação de um produto do Brasil para outro, ou a importação de um produto para o Brasil, são fatos geradores de tributos. Olha, outro exemplo, como a gente viu, o imposto é o IE, sobre produtos estrangeiros. Fato gerador é a saída dos produtos nacionais do Brasil, quer dizer, de importação, na verdade, isso, né? De exportação, desculpa, né? É imposto sobre exportação, é quando sai produto. O ITR, o fato gerador é a propriedade, domínio útil, ou posse do imóvel de natureza, localizado fora da zona urbana do município, que é como se fosse IPTU rural. O IPVA, a compra de um veículo automotor, de um carro, de uma moto. O IPTU é a propriedade, o domínio útil, posse do imóvel de natureza ou possessão física localizada em zona urbana do município. Então, assim, são aqueles fatos que ocorrem que ocasionam a tributação daqueles bens ou de algum serviço. Tá? Esse é o fato gerador. Agora, sujeitos da obrigação tributária. São dois os sujeitos da obrigação, o sujeito passivo e o sujeito ativo. Primeiro, o sujeito passivo, né, que é a pessoa sobre que recai a obrigação tributária e pode ser de duas espécies. Então, o passivo é aquele que vai pagar o imposto. Então, é a pessoa sobre quem recai a obrigação tributária. Então, é aquele que paga o imposto. Ele pode ser o contribuinte, que é o sujeito passivo, porque realizou pessoalmente o fato gerador do tributo, viu? Então, o que ele fez? Comprou algo que gerou imposto. Então, trouxe algo que gerou imposto, que é o contribuinte. Ou o responsável, que é aquele que é o sujeito passivo, sem ter realizado o fato gerador do tributo. Então, esses são dois, o contribuinte que ele realizou o fato gerador e o responsável que sem ter realizado aquele fato gerador. Tá? O sujeito ativo, o sujeito passivo, a gente já viu que é aquela pessoa aqui, né, que paga o tributo, que pode ser o contribuinte, que pode ser o responsável, e agora o sujeito ativo, que é a pessoa jurídica de direito público titular da competência tributária, que a gente já viu, se lembra? Da competência tributária? Então, o sujeito ativo da obrigação é a pessoa jurídica de direito público titular da competência para exigir o seu cumprimento, pagamento do tributo. Então, quem são os sujeitos ativos da obrigação tributária? A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios, que são os entes da federação. Tá certo? Então, o sujeito ativo são os entes da federação, né? Que é a pessoa jurídica que tem direito público titular da competência tributária, tá certo? Então, esses são os sujeitos da obrigação tributária. Passivo, que é o contribuinte ou responsável, e o sujeito ativo, que são os entes da federação. Estado, União, município e Distrito Federal. Responsabilidade tributária. O responsável tributário, que, como vimos anteriormente, é aquele que é o sujeito passivo, sem ter realizado o fato gerador do tributo, ele pode ter três tipos
seguinte de responsabilidade a tributar, que é o por sucessão, o de terceiros e por infração. Por sucessão ainda é subdividido em imobiliária, pessoal, empresarial ou negocial. E o pessoal por sucessão ainda é subdividido em adquirente, sucessor e espólio. Eu não vou dar aqui o conceito deles, aqui a gente vai dar só um contexto geral dessa responsabilidade tributária, tá certo? Tem maiores informações na nossa apostila. De terceiros, são os pais, os tutores, os administradores e os inventariantes. E o por infração, que são as violações praticadas contra a legislação tributária. Certo? Mais uma vez, aqui é um resumo dessa parte de responsabilidade. Se a gente quiser se aprofundar um pouquinho mais, tem lá na apostila todos os conceitos que podem ajudar na hora de fazer a prática. Redução da carga tributária. Então, há situações que a gente pode conseguir reduzir o valor dos impostos que a gente paga. E ele pode ser feito de duas formas. De forma legal ou de forma lícita, ou de forma ilegal, de forma ilícita. Então, o que é a redução da carga tributária? São os meios utilizados para a redução do montante do tributo a pagar. E neste sentido, nós podemos ter meios lícitos, que são os legais, como o elisão, e os meios ilícitos, como evasão e conluio. Então, só existe um meio ilícito de redução de carga tributária, que é a elisão. Evasão e conluio são meios ilícitos. A elisão constitui o procedimento lícito, que é legal, de economia de tributos, geralmente realizado antes da decorrência do fato gerador. Então, é aquela situação antes de a pessoa pagar o imposto, no caso, né, antes de ocorrer o fato que vai dar sequência ao pagamento do imposto, ele pode entrar com pedido de elisão, abaixando o valor do imposto que ele tem que pagar. A evasão, que é uma forma ilícita, o que é? Toda conduta que impede a configuração do fato gerador. Olha o exemplo, a omissão de informações na declaração do imposto de renda. O que acontece se o cidadão não colocar todas as informações corretas na hora de declarar o imposto de renda? Vai dar erro no cálculo. Ele pode fazer isso para pagar menos imposto e isso é ilegal. Por isso que é evasão. Por isso que existe o termo evasão de divisas. É quando o cara manda a divisa para fora sem pagar os impostos devidos. Ou envia mais do que declarado, mais uma vez pagando menos impostos, dando um prejuízo para a União. Conluio. Conluio o que é? É o ajuste, quer dizer, o acordo doloso. Por que é doloso? Porque é intencional. Entre duas ou mais pessoas, visando os efeitos de sonegação ou fraude. Isso pode acontecer nas empresas, esse conluio. E está previsto no Código Tributário, que é crime. Tá certo? Então, é ilegal. Juntar duas pessoas se juntam lá, de forma de acordo um com o outro, né? Por isso que é o ajuste doloso, que eles têm a intenção de fraudar documento e tudo mais, e assim pagar menos impostos. Tá certo? Então, elisão é legal, evasão e conluio ilegal, contra a lei. Agora a gente vai ver o crédito tributário. O crédito tributário ele se constitui pelo lançamento que, segundo o artigo 142 do CTN, é a atividade administrativa vinculada e obrigatória que tem por finalidade. Então, qual é a finalidade do lançamento do crédito tributário? Verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação, se aconteceu ou não aconteceu, se está correto ou não correto. Determinar a matéria tributável, ou seja, o bem que é objeto da tributação. No caso, a pessoa comprou um carro, então vamos verificar se é realmente um carro ou objeto que vai ser tributado. Calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo, quem foi que comprou o carro, que vai pagar o imposto, e propor a aplicação da penalidade cabível. Se ele comprou o carro e não pagou o imposto, ele vai ser penalizado. Então, essa é a finalidade
do lançamento do tributo, do crédito tributário. Então, uma vez lançado o tributo, temos o crédito tributário, que temos o crédito tributário e o sujeito passivo, que deve ser notificado disso. E o lançamento pode ser, então, feito o lançamento do crédito tributário, então o sujeito passivo é notificado, né, para pagar o tributo. E como é que é feito esse lançamento antes do crédito tributário? Ele pode ser por declaração ou misto. Olha só, quando o sujeito passivo, não esqueça, o sujeito passivo é o cara que paga o imposto, presta a informação ao sujeito ativo, ao governo, para que ele faça o lançamento. Exemplo, um viajante vindo de fora do Brasil, quando ele chega no Brasil, ele tem que passar pela alfândega. E quando ele passa pela alfândega, declarar os bens passíveis de tributação. Então, aquilo que ele trouxe de fora, que ele comprou fora, que tem que pagar o imposto devido lá. No caso, o viajante tem direito a 500 dólares de compras lá fora sem pagar nenhum imposto. Se ele ultrapassar esses 500 dólares, ele vai ter que pagar um imposto em cima daquilo que ele comprou a mais, né? Então, por isso que é declaração misto, quer dizer, o sujeito passivo passa as informações para o sujeito ativo e o sujeito ativo, que é o governo, faz o lançamento do crédito tributário. Por homologação, quando o sujeito passivo informa e antecipa o pagamento do tributo, sendo tudo homologado pelo sujeito ativo, através de uma notificação. Esse exemplo o quê? Imposto de renda, né? A gente vai lá, declara o imposto e já paga o tributo que já foi calculado pela gente lá, pelo sistema. Então, eu faço todo o lançamento. Eu não passo a informação, eu faço o lançamento de todas as informações no imposto de renda, ele faz o cálculo do imposto e eu já posso pagar o imposto ali mesmo. Então, por homologação nesse caso, o sujeito ativo, ele homologa aquelas informações que eu passei para ele. E o de ofício, quando o sujeito ativo lança o tributo sem a participação do sujeito passivo. Então, nesse de ofício, a pessoa que paga o tributo não tem nenhuma participação a não ser pagar o tributo, né? Então, o exemplo que acontece com o IPVA e o IPVA, né? Todo ano chega lá o IPTU ou o IPVA para você pagar sem você ter calculado nada, não sabe nem de onde veio esse cálculo. Já tem lá o valor que você tem que pagar. Então, esse é o tipo de lançamento de crédito tributário de ofício, certo? Gente, além desses assuntos que a gente acabou de ver, nós temos outros assuntos na apostila, mas a gente não pode estender muito, tá certo? E também são assuntos que são necessários para a realização das atividades, mas que não são necessários para a avaliação, tá? Então, vocês têm que dar uma olhada lá, por favor, dê uma lida nesse domicílio tributário, tá? Nas alterações do crédito tributário, que pode se dar em razão de suspensão, extensão ou exclusão, que é importante, e a imunidade, isenção e a não incidência tributária. Então, tem lá na apostila, vocês dão uma estudada nesses assuntos, apesar de não constar na nossa prova, mas são importantes para as atividades, caso eu peça de vocês me entregar. E logo depois desse assunto tem a nossa prática. Então, façam a prática, tá? E é isso aí. Espero que tenham gostado dessa aula, espero que tenham entendido essa aula e até a próxima. Fui!